Eu vou até voltar um ponto, né? Porque eu disse no início que há várias não monogamias, né? Algumas delas têm como pressuposto uma ideia de independência, por exemplo, que não é algo que faz muito sentido para mim nesse contexto, porque a interdependência nos constitui, né? Então a gente vai precisar de colo, de rede, de amparo, independente da nossa idade. Claro que há algumas condições que demandam mais do que outras, mas é algo que constitui a vida, né? E dentro desse campo, até queria contar uma história, né, que eu aprendi com a Cacica Tereti Chapuru, que é uma dimensão reflexiva do cuidado. Então ela conta o seguinte, que bem cedinho, e essa aldeia fica lá em Santa Catarina, então bem frio no inverno, as crianças acordam e vão tomar banho no rio, e a água do rio é bem gelada, e elas acordam com a água do rio, mas o rio também acorda com as crianças. E eu gosto muito dessa narrativa, de pensar que a gente pode ter várias formas de cuidar, de amparar, mas, a meu ver, a saúde está no quanto que isso é redistribuído, no quanto que isso circula, né? Então, essas formas de cuidado, para além desse exclusivismo, né, que a gente vai ver muito bem, né, no que Vera trouxe, retornam para a própria relação que nós temos com o território, né? Então, a pauta principal do movimento indígena, atualmente, é a demarcação de terras. Só que isso também já foi uma redução de danos, porque as nossas lideranças não eram favoráveis do ponto de vista espiritual e político também, né, de que se demarque a terra. A terra não deveria ter muro, nem fronteira, nem demarcação. Então, a demarcação foi uma redução de danos, porque a gente entende que a terra também é viva, também é gente, também precisa de cuidado. Então, nessa minha pesquisa nas cartas jesuíticas, um dos pecados que os missionários inventaram foi o pecado do nomadismo. E aí tem uma frase, né, do Padre Anchieta, que ele diz, é impossível catequizar um povo movinegro, né? Então era necessário que houvesse algo que até dentro do campo antropológico, né, se chama as reduções indígenas, que a meu ver são nomes muito ilustrativos, não só da redução do território, literalmente, mas da redução de um jeito de estar no mundo, né? Então a gente vai ver que em muitos casos, por exemplo, de violência doméstica, a pessoa que está sofrendo essa violência não tem para onde ir. Essa ideia de uma fixidez, né? Você não tem o direito, não tem como circular, né? É algo que eu volto para pensar a questão do marco temporal, de novo, que para mim é um nome muito adequado, porque, a meu ver, é sempre em torno de um tempo que essas violências coloniais ocorrem, né? Então a gente vai ver, por exemplo, até chega para mim algumas crianças assim, eu não tenho tempo para ter duas ou mais relações, porque uma só já me exaure muito, né? E tem várias pesquisas que mostram isso, que ser uma mulher mãe, casada, heterossexual, especialmente de outras camadas populares, rende cerca de 8 horas a mais de trabalho. Então é claro que não vai haver tempo para descansar, para brincar, para... Não remunerado, né? Não remunerado, exatamente. Então, um dos estereótipos que se tem contra nossos povos é de que nós seríamos preguiçosos, né? E é muito interessante isso, porque quem escravizou não é folgado, né? Mas quem foi resistente à escravidão, sim, né? Mas, para além disso, acho que volta para esse trabalho de exercer o cuidado, que há sim muito trabalho nos nossos territórios. Trabalho com o cuidado das crianças, dos mais velhos, com plantio. Só que não é um trabalho que visa a exploração e o lucro alheio. E daí parece que é folga, né? Até se diz a folga e o folgado, né? Toda uma relação que também volta para uma dimensão sexual, né? Porque não sei se na região que vocês têm esse termo de usar assim, fulana é uma vagabunda. E esse termo aí tem dois sentidos, tanto usado naquela que não trabalha, quanto aquela que teria uma performance sexual não hegemônica, né? Então, além de não trabalhar, ainda está usando o tempo, né, do prazer dela, né? Então, acho que
volta para um debate de pensar o cuidado muito relacionado ao descanso também, né? Para mim, isso retorna não para a gente dizer que o objetivo é a independência, mas pensar de que jeito que essa interdependência pode acontecer de um jeito saudável, né?